Olá, pessoal. Vamos à nossa penúltima aula da disciplina, né? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre os materiais avançados, que são materiais que compõem em uma daquelas quatro classes que a gente viu anteriormente: cerâmicas, metais, polímeros, compósitos, mas agora ele tem propriedades avançadas, ok? A aula de hoje, essa aula, aula 14, ela vai tratar dos materiais híbridos, ok? Mas os materiais avançados, eles se dividem em duas classes, né? Então, os nanomateriais e os materiais híbridos são duas classes de materiais avançados. Não quer dizer que não tenham outras classes, tá? Esses assuntos ainda não estão atualizados no livro do Callister. Então, eu vou deixar bibliografias complementares, inclusive a bibliografia, aquele livro que foi publicado da disciplina, né, do curso, existe um capítulo de Introdução à Ciência dos Materiais que fala só sobre os materiais híbridos. Tá? Então, eu coloquei algumas informações lá que podem ser relevantes para vocês estudarem e complementar um pouquinho o texto que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Bom, o que seriam os materiais híbridos? Os materiais híbridos, eles são formados a partir de um controle muito rígido e preciso da produção desse material nos quesitos de composição, distribuição, forma e a interação entre as espécies que constituem esse material, tá? Todo material híbrido, ele tem a inspiração como a natureza, da natureza, né? Então, a gente olha os materiais naturais que compõem, né, na natureza e a gente se inspira neles para fazer isso. Então, o material híbrido em si, né, então ele tem que ter naturezas orgânicas e inorgânicas. Então, buscando aquela definição de estruturas orgânicas e inorgânicas da química, ela é novamente aplicada aqui. Então, obrigatoriamente, o material híbrido ele precisa ter duas fases distintas para ser considerado híbrido, tá? Então, aí vem a grande diferença desses materiais, ok? E a constituição, né, e a combinação desses materiais dá um caráter único para o material, muito diferenciado daqueles que os originaram, tá? Então, esses materiais, eles são homogêneos a olho nu, né? Quando a gente olha, assim, a gente não vê nenhuma interface entre os dois materiais orgânicos e inorgânicos, justamente porque essa interação ela ocorre em nível molecular, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um exemplo, né? Um lado que é orgânico, então uma cadeia carbônica, e outro lado que é inorgânico, que é um silicato ligado ao carbono, tá? Então, essa interação é uma ligação química, a gente não vê isso a olho nu, mas isso está presente no material e dá para classificar esse material como um material híbrido. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, então, de um material natural para vocês terem uma noção de como que é um material híbrido, né? Então, essa imagem de microscopia eletrônica que vocês estão vendo aqui é uma imagem de uma casca de molusco marinho, uma concha. Quando vocês olham as conchas que estão lá largadas na praia, a gente não consegue ver isso aqui, né? Ela parece um material homogêneo, material cerâmico, mas que na realidade, quando a gente vai para um microscópio eletrônico que tem uma elevada capacidade de ampliação, a gente consegue ver em camadas intercaladas, né, de carbonato de cálcio. E o que mantém essas camadas unidas são biopolímeros produzidos pelos moluscos, né? Então, essa combinação numa razão de 95% de carbonato de cálcio e 5% de biopolímeros, que é o que a cola, vamos dizer assim, que mantém esse carbonato de cálcio, essas camadas de carbonato de cálcio unidas, dão características muito peculiares para as conchas de moluscos, né? São materiais extremamente resistentes, têm um brilho diferenciado, né? Tem uma durabilidade excelente, tá? Então, todas essas combinações, né, de um material inorgânico com material orgânico, né? A configuração, né? A questão de tamanhos. Então, a gente tem aqui camadas de carbonato de cálcio muito pequenas, com espessuras de menos de 1 micrômetro de espessura, né? Então, está na faixa do nanômetro a espessura dessas camadas de biopolímeros, né? E, além disso,
esse contato entre o material inorgânico e o biopolímero, a gente pode se dizer que é uma área de contato extremamente elevado. Isso promove melhorias nas propriedades desse material do ponto de vista mecânico, por exemplo, muito. A gente poderia tentar simular isso aqui em laboratório, mas com certeza a gente não ia conseguir o desempenho que esse material natural tem. Tá? Então, esse é um exemplo, só para vocês terem uma noção de quão perfeita é a natureza, né? Então, um material híbrido com as constituições aqui muito particulares que trazem esse material um excelente desempenho aí, então um material natural e que inspiram a gente a desenvolver materiais híbridos em laboratório. Né? Então, o que a gente está vendo ali, na realidade, é um material híbrido que pode ser combinações. Então, eu posso ter lá combinações de materiais orgânicos e inorgânicos de diferentes formas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um monômero, que é essa parte vermelha, que é um polímero, e uma argila, né? Então, eu vou ter várias camadas de argila aqui com um monômero disperso ao longo, ao redor dessa argila. Então, isso seria uma tentativa de arranjo entre material orgânico e inorgânico, né? Eu posso ainda fazer as cadeias poliméricas, em vez de eu ter esferas do monômero, eu vou criar cadeias poliméricas agora que vão se emaranhar com a argila. Então, esse aqui seria o que a gente chama de compósito convencional. Né? Quando eu parto para escala de cada camada da argila, né? Então, quando as argilas elas são compostos lamelares, a gente vai criando várias camadas. E eu vou intercalando esses polímeros entre as camadas dessas lâminas das argilas, da cerâmica, eu vou ter então o que é chamado de nanocompósitos, delaminados, porque eu estou tirando as várias camadas. Né? E quando eu consigo ainda manter esse arranjo dessas argilas, eu vou ter o que é chamado de nanocompósito intercalado. Né? Então, materiais híbridos diferenciados aqui, ok? Então, exemplos. Então, aquele material que a gente viu ali, as conchas de ostras, nada mais é do que um nanomaterial híbrido, né? Então, é um nanocompósito aí. Pois bem, então, de um modo geral, a gente pode listar aqui 3 modos que esses materiais híbridos podem ser preparados pela interação entre a parte orgânica e a parte inorgânica da estrutura. Então, eu vou ter lá, por uma interação física, então vocês viram ali que vai ter apenas interações intermoleculares, né? Um primeiro exemplo. Um segundo exemplo, através das ligações químicas, então eu vou ter uma ligação química entre uma parte orgânica e uma parte inorgânica das estruturas que combinam e dos componentes. E a terceira possibilidade, que é uma combinação das duas primeiras, né? Uma combinação de interações físicas e químicas para produzir um material híbrido, tá? Então, esses materiais, normalmente, os materiais híbridos, eles são homogêneos, a gente não tem interface, né? Por conta da mistura ser no nível molecular. Então, a gente não vai conseguir ver a olho nu essa interface. Então, a gente classifica eles como material homogêneo, tá? Então, macroscopicamente, eles são homogêneos. Os termos compósito e material híbrido, vocês estão vendo que a gente está intercalando aqui, né? Então, em alguns momentos eu usei ali nanocompósitos, em outros momentos, né, eu falei compósito, né? Mas, professora, o material híbrido é um compósito? Bom, então aqui vem alguns fatores que é onde a gente pode confundir, tá? Em alguns momentos, o termo compósito e material híbrido, eles podem ser considerados sinônimos na literatura, mas isso não é correto, tá? Então é importante que vocês tenham essa informação, né, para saber diferenciar o material híbrido de um compósito, tá? O compósito, então, a gente vai ter materiais misturados, né? Então vocês viram ali que vai ser uma combinação de materiais, 2 ou mais materiais, ou até mesmo um único material combinado em diferentes formas estruturais, que são os compósitos estruturais, mas a gente vai ter fases distintas, né? Visualmente a gente consegue ver essas fases, tá? Em uma escala macroscópica,
ok? E as proporções, elas são proporções mais razoáveis. Normalmente as combinações são de acima de 5%, né, de porcentagem dos materiais, pelo menos na mistura, tá? Os materiais híbridos não. A gente vai ter lá, como vocês viram, né, até agora, a gente tem combinações de menos de 5%. A gente não tem a visualização das diferenças entre as fases, né? Então, começam aí as pequenas diferenças entre esses dois materiais, né? Então, nisso, na questão dos componentes, né? Então, isso faz, e no compósito, não necessariamente a gente precisa ter orgânico e inorgânico, né? Eu posso ter dois materiais orgânicos combinados, fase, a matriz polimérica com um polímero, né? Então, eu tenho, não necessariamente preciso ter orgânico com inorgânico. O híbrido, sim, eu preciso ter essas duas condições aqui. Os componentes têm que ser um orgânico e um inorgânico, tá? Então, a partir disso, a gente estabelece uma premissa que é muito válida. E qual seria essa? Que todo material híbrido é um compósito. Então, quando a gente olha um material híbrido, a gente pode classificar ele como um material compósito, tá? Mas nem todo compósito pode ser classificado como material híbrido, ok? Porque para ser classificado como material híbrido, a gente precisa ter duas fases orgânicas e inorgânicas distintas, não pode ter diferença de fases, ou seja, né, do ponto de vista macroscópico a gente não vê, a gente vê um material homogêneo, e a proporção de um dos materiais pode ser menor de 5%. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Todo material híbrido é um compósito, mas nem todo compósito é um material híbrido, ok? Bom, quais seriam as propriedades de um material híbrido, né, do ponto de vista de comparação, por exemplo, com um compósito? Bom, existe aqui, né, então eu volto aqui para a concha de ostra, que não é simplesmente a soma dos dois materiais misturados, né? Então a gente tem lá o compósito, que a gente tem um comportamento intermediário entre a combinação dos dois materiais. Nesse caso aqui, por conta de ter interações moleculares, né, nível microscópico entre as duas fases orgânicas e inorgânicas, agora a gente vai ter um sinergismo muito grande. Então, além da interação química, vocês estão vendo aqui camadas, área superficial entre os dois materiais elevadíssima de interação. Isso promove um sinergismo, onde eu vou ter propriedades muito modificadas. Tá? Então, não é simplesmente a soma das características individuais. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Quando a gente tem materiais híbridos, quando a gente tem um compósito com desempenho muito superior, pode ser que a gente tenha aí um material híbrido e não um compósito, tá? A gente pode classificar esse compósito como material híbrido, tá? Desde que ele atenda às características que a gente citou nos slides anteriores, ok? Bom, então as três classificações que eu falei para vocês é interação física, classe 1, interações químicas é a classe 2, e aí combinações das classes 1 e 2 são os materiais da classe 3, tá? Então só para vocês visualizarem aí como seriam as três classes. Então, gente, falando um pouquinho sobre essas classes, né? Então, a classe 1 a gente tem lá interações físicas, né, entre as estruturas orgânicas e inorgânicas de um material híbrido, né? Então, quais seriam essas interações? A gente pode ter lá ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals, ou até mesmo ligações iônicas, que são interações colombianas de cargas, né, positivas e negativas, ok? Então, esses materiais, eles têm diferentes rotas sintéticas. Um exemplo para sintetizar esses materiais híbridos seria esse exemplo aqui, onde eu vou ter componentes orgânicos, né, no caso um corante ou um catalisador, que vão ser mobilizados numa rede inorgânica. Né? Então, eu vou criar uma rede química inorgânica e eu vou saturar e imobilizar a parte orgânica e nos espaços vazios dessa rede inorgânica. Então, aqui eu tenho a parte escurinha, ó, essa parte escurinha é inorgânica, então eu crio redes, né, estruturas longas aí de rede inorgânica, e nos espaços vazios eu imobilizo a parte orgânica, e eu tenho, então,
estruturas híbridas, ok? Um outro exemplo é a gente criar monômeros orgânicos, tá? Então, estruturas poliméricas, então eu vou ter monômeros que vão ser polimerizados por processos de polimerização, né? E aí eu vou embebê-los em poros de matriz inorgânica, né? Então eu vou aproveitar que eu vou criar eu já vou ter essas redes inorgânicas aqui prontas e eu vou colocar monômeros aqui e vou promover uma polimerização desses monômeros. Então eu crio redes poliméricas aí ao emaranhado através dessas matrizes inorgânicas. E aí eu tenho um material híbrido, né? Então é muito mais a fundo do que simplesmente misturar dois materiais, né? Eu tenho ligações químicas aqui e físicas acontecendo, mas aqui nesse caso a única interação entre os componentes orgânicos e inorgânicos são interações físicas, né? Então, forças intermoleculares, a gente não tem ligações químicas covalentes acontecendo entre essas duas estruturas orgânicas e inorgânicas, ok? Uma terceira possibilidade para esse tipo de material é a gente fazer aqueles dois processos que eu citei anteriormente de forma simultânea. Criar redes, né, independentes, inorgânicas e orgânicas, e elas se entrelaçarem. Então, redes inorgânicas, né, e polímeros, monômeros polimerizados emaranhado aí entre as estruturas de redes inorgânicas, ok? Os materiais de classe 2 agora, obrigatoriamente, a gente vê uma ligação química muito clara entre a fase orgânica e a fase inorgânica, tá? E a natureza dessa ligação é que precisa ser ou de natureza covalente, onde eu vou ter um par de elétrons confinado entre os átomos né, intermediários entre fase orgânica e inorgânica, ou iônico covalente, onde eu vou ter uma diferença de polaridade aqui entre esses átomos, né, que eles podem ainda ficar com uma ligação extremamente forte, covalente, né, por conta dessa diferença de polaridade desses átomos, ok? Então, a diferença entre as classes 1 e 2. Então, na classe 1 ali a gente vai ter visivelmente as duas fases não tendo ligações químicas, somente interações físicas. E nas classe 2, a gente tem a ligação química entre as estruturas orgânicas e inorgânicas, ok? A classe 3, então, é uma combinação das duas primeiras, né? E seria, então, um exemplo que eu estou mostrando nessa imagem para vocês, tá? Todas essas imagens, esses exemplos só foram tirados desse paper que eu deixei aqui do ladinho. Ó. Se vocês quiserem depois dar uma lida nesse paper, ele pode complementar muitas informações para essa aula, tá? Vocês não vão achar essas informações no Callister, infelizmente, tá? Então, baseado nos dois tipos anteriores, a gente vai ter uma estrutura que vai ser uma combinação entre classe 1 e 2, onde eu vou ter interações físicas e químicas, tá? Químicas e físicas acontecendo. Então, ligação de hidrogênio aqui e uma ligação química aqui, nesse material híbrido, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um polímero orgânico, né? Onde eu vou ter ligações dos grupos alcoxilanos com essa amina aqui, amida, desculpa, e a carbonila vai ter uma interação com uma ligação de hidrogênio com hidrogênio de algumas outras estruturas, ok? Um dos processos mais utilizados para se obter os materiais híbridos é um processo chamado Sol-Gel. Eu vou falar desse processo mais também para os nanomateriais, que ele é um processo bem utilizado, é um dos mais utilizados para produção, por conta da facilidade de se produzir materiais desse tipo, tá? Então, o que seria o processo Sol-Gel? Eu crio uma sol, que é uma solução, uma suspensão de partículas coloidais, né, que vão ter dimensões de até 1 micrômetro ou de 1 a 1000 nanômetros. E essas soluções coloidais vão ficar dispersas em um gel, tá? Eles criam como se fosse uma espécie de um gel por conta dessa suspensão, né, essa dispersão dessas partículas em tamanho tão pequeno, tá? Então, a combinação com outras estruturas, então, quando eu dispersar qualquer partícula
né, qualquer estrutura química aqui, nessa SOL, eu vou criar o que é chamado de gel. Então, eu vou criar redes dessa estrutura aqui e isso aqui vai ficar disperso nessas redes, ok? Então, eu crio uma condição que é SOL e gel, tá? Então, a solução gelificou, né, por processos coloidais aí. Então, esse processo ele é relativamente complexo de eu explicar ele para vocês. Mas essa imagem aqui ela é bem explicativa, né? Do ponto de vista que eu vou ter essas partículas coloidais que vão se alinhar para formar umas redes poliméricas que vão imobilizar uma outra estrutura nesses intervalos. Posteriormente, eu posso eliminar um ou outro dos componentes por processos térmicos de aquecimento, né, que vai perder parte dessas estruturas orgânicas e manter só inorgânica, promover cristalizações, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse método na aula de nanomateriais, ok? Quais são as aplicações dos materiais híbridos? Bom, a gente tem uma grande gama de aplicações, tá? Por conta das modificações das propriedades, porosidade, a questão hidrofílica e hidrofóbica. Então, a gente tem um material muito versátil, que tem propriedades muito interessantes do ponto de vista óptico, a questão de estabilidade química e mecânica. Então, a gente vai poder aplicar esses materiais de muitas formas, né? E quais seriam elas? Bom, a gente pode ter sensores químicos, né, para utilizar a questão de estabilidade, né, reações que têm uma acessibilidade química para a produção de um determinado material, para controle de pH, por exemplo, né, onde a gente vai ter uma sensibilidade aí para a parte eletroquímica, também fotoquímica. Então, são sensores químicos que podem ter características muito peculiares. A gente tem também materiais híbridos em aplicações óticas, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Que eles podem estar sendo utilizados para dispositivos óticos não lineares, né? Que são bem interessantes aí, né? Dessas questões de fibra ótica, então são todos materiais que podem ser melhorados. Os biomateriais, que são materiais biocompatíveis com organismos, então são materiais que estão crescendo muito no mercado. Esses biomateriais precisam ser necessariamente materiais híbridos. Nas catálises, as reações de catálise, onde a gente vai ter lá vários materiais inorgânicos que são suportados, ou orgânicos, que são suportados em uma fase inorgânica ou orgânica. Né? Então, os catalisadores, eles têm que ser recuperados da reação. Então, essa característica para melhor interação com os reagentes é uma característica que é muito interessante dos materiais híbridos. Além disso, a gente pode usar a questão de revestimentos de estruturas, né? Então, esses filmes que estão sendo usados para capturas de energia solar, então já são materiais híbridos que estão sendo utilizados. Eles têm que ter uma boa adesão à superfície, né? A questão de resistência à corrosão, resistência à abrasão. Tudo isso, o material híbrido pode ser mais atrativo por conta das melhorias de propriedades mecânicas, né, e ópticas, tá? Nas análises cromatográficas, então, muitas colunas cromatográficas são colunas com materiais híbridos, né? Aquele revestimento das fases estacionárias são materiais orgânicos e inorgânicos, ou seja, materiais híbridos, para poder promover a separação das estruturas que a gente está querendo da nossa mistura, né? Então, eles são muito versáteis aí nesse sentido. E as próprias membranas que estão sendo utilizadas para tratamento de água, né? Para tratamento de efluentes, são materiais que são muito peculiares aí do ponto de vista de desempenho e são combinações de estruturas orgânicas e inorgânicas. Então, membranas poliméricas com dispersão de nanomateriais metálicos ou nanomateriais cerâmicos aí na sua composição, ok? Também as células a combustíveis, essas materiais, uma da área automobilística, está sendo um desenvolvimento excelente agora. Essas células de combustíveis são materiais híbridos, tá? Então, não somente em tratamentos de água, mas em outras áreas da ciência aí, as membranas desempenhando papéis muito interessantes, ok?